Não, eu acho que não. Esses instrumentos não pioram, não. Só faz divulgar mais, trazer, mostrar. A coisa tá aí. Hein? Educação. Mas não é educar o cérebro, não. Isso é instrução. Tem que educar a mente. Ainda tem camarada aí que é materialista, que diz que o pensamento é fruto de reações químicas do cérebro, então aí você não pode dialogar com esse camarada, né? Você não falou pra gente. Você disse que a gente ia bater um papo sobre alquimia, química, ciência e religião, não foi assim? Bater um papo assim, tentando fazer um link. Por que alquimia? Por que química? Por que entrou religião aí no meio? Entendeu? Pra gente entender se existe alguma correlação aí nesse meio de campo, né? Se você procurar em qualquer dicionário o que é química, ele vai dizer o que é uma ciência, né, que estuda a natureza da matéria, as propriedades, as reações entre elas e a relação dela com a energia, né? Aí já passa para um outro patamar, né? Como é que a química se relaciona com a energia, que não é uma coisa tão palpável assim, né? Aí a alquimia ela é precursora da química, mas quando a pessoa fala em ciência hoje, você já tem a ideia de que a ciência ela foi institucionalizada. Quando Kardec fala sobre ciência e religião, ele fala sobre a instituição humana, religião, instituição humana, porque a ciência não pode brigar com a religião, que é aquela coisa do futebol que eu estava dizendo na estante. É uma coisa inanimada. Quando Kardec propõe a aliança, ele propõe a comunhão. Na realidade, elas são duas alavancas que nós temos para levantar voo. Duas asas, vamos dizer assim, não é isso? Duas asas para a gente levantar voo. Eu vi uma frase aqui de Carl Jung que eu anotei aqui na estante. Ele diz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Carl Jung, né? Forte, né? Aí o que é que acontece? O homem aqui no planeta, uma coisa que ele se defrontou é com a sobrevivência dele. E para ele sobreviver, ele tinha que dominar a matéria, né? Então, isso é impositivo. Se você for olhar, por exemplo, aqueles povos antigos, os persas, os caldeus, os babilônios, os assírios, todos eles já praticavam a forma de uma alquimia que na realidade eram procedimentos empíricos, práticos, para desenvolver a agricultura, desenvolver os metais, desenvolver... Eles chegaram a desenvolver sabão, eles tinham que tratar papiro. A potassa cáustica, por exemplo, veio de lá, da época. Eles descobriram, eles inventaram alguns equipamentos e alguns processos, tipo a destilação, foram eles já naquela época, que se usa até hoje. A destilação. Agora, por que se misturou com... Primeiro, eles diziam o seguinte: quem tem o poder comanda, né? Manda. Então, por isso que eles se fecharam um pouco. Isso é uma coisa que vem se prolongando até a igreja. Quem legislava sobre ciência e sobre religião era a igreja o tempo todo. Mas são duas coisas totalmente diferentes, né? Na ignorância daqueles povos, o que é que eles faziam? Eles apelavam para ídolos, para superstições, para deuses. Agora mesmo eu estava olhando aqui agora, um professor dando aula para os alunos e falando sobre o Nilo, que eles rezavam para o Nilo, como se o Nilo fosse um deus que dava vida para eles, entendeu? Né? Então, ao invés de ele olhar a criação e o Criador, eles olhavam a criação como se fosse o Deus. É muito interessante essa
Por isso que aí começou a mesclar o misticismo com todos os dois de forma errada, né? Porque a ciência ainda estava engateando. Agora, a ciência, o que é ciência? Ciência é conhecer. A palavra ciência. Você tomou ciência de que nós íamos, que Flávio viria para aqui? Você sabia que Flávio... Era só isso. Aí depois o pessoal institucionalizou e ficou uma coisa mais complexa. Mas a ciência não domina tudo. Tem muita coisa que está fora do alcance da ciência, né? Então não é a ciência que briga com a religião. São os homens, de forma subjetiva, que acham que existe essa incompatibilidade. Porque não existe incompatibilidade. Elas devem... E está acontecendo isso. Está acontecendo isso agora. Já está havendo a integração. É porque eu sempre tenho uma imagem assim, tipo uma piscina. Se você tiver uma piscina vazia e ela tiver 30 metros cúbicos de volume e você jogar uma vazão de 10 metros cúbicos por hora, em 3 horas ela vai encher e transborda água limpa. Mas se você tiver uma piscina com água suja e você começar a jogar água limpa, não vai ser só 3 horas. Porque na medida que entrar água limpa, vai sair uma água menos suja do que a que está aqui. Ela vai se tornando mais limpa, mais limpa, mais limpa, mas o tempo é muito maior. Esse processo é mais demorado, né? Então hoje tem cientistas que fazem trabalhos espiritualistas e que dizem que é um trabalho materialista, sabe para quê? Para não cortarem a verba dele. A química é uma alquimia melhorada, né? Agora a espiritualidade é uma coisa que vai mais além, né? Em todos os tempos, o ser humano sempre buscou conhecer o sobrenatural, os deuses e a natureza. Na antiguidade, algumas formas de buscar conhecer a natureza estavam vinculadas a culto da natureza espiritual, culto das divindades. Então o conhecimento, entre parênteses, ciência das coisas, na antiguidade ela desenvolveu-se em função da agricultura que era administrada por sacerdotes. Você vê a mistura, que efetuavam culto aos ídolos. Era uma forma de conhecer a natureza associada à invocação de espírito. Eles já invocavam o espírito. Então, a ciência e a religião lidam com aspectos fundamentalmente distintos da experiência humana. São distintos. Deveriam um colaborar com o outro. A gente não pode afirmar de forma estanque, por exemplo, hoje, ou na época de Kardec ou mais atrás, como está dando essa relação da ciência e religião, porque a história da humanidade tem mostrado que ela muda de acordo com concepções filosóficas, contexto político, social e econômico, e vai mudando. Vai mudando, entendeu? Eu tentei colocar aqui de forma... Aqui, mesmo na Grécia, surgiram pensadores na antiguidade grega que queriam estudar a natureza sem evocar espíritos, já queriam desvincular. Buscavam se restringir à razão como principal instrumento para o conhecimento. Ciência. Conhecimento e ciência. A alquimia deve a sua existência à mistura da filosofia grega, da tecnologia egípcia e do misticismo oriental, que se juntou, entendeu? Então a religião é, como temos visto, não são instrumentos para se atingir a verdade absoluta, pois estão sujeitos a erros por serem feitos por seres humanos. Nenhum dos dois vai chegar lá. Mas eles não têm essa... Existe uma realidade invisível que é responsável por coisas visíveis. Nem todo mundo acredita nisso, né? A ciência teve e tem como que lidar com a realidade de invisíveis aos nossos 5 sentidos e aos aparelhos que nós inventamos. Por exemplo, o magnetismo. Quando o camarada descobriu o magnetismo, ele observou que entre os 2 corpos tinha um campo magnético que ele não via. Entendeu? Aí você já é provocado assim para estudar uma coisa que está fora dos seus sentidos. Toda a ciência tem um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da ciência? É a matéria. Qual é o objeto de estudo do espiritismo? O espírito. E assim como a gente manipulou a matéria,
Kardec o tempo todo em contato com o espírito, fazendo experiência, né? A propósito, tem um filme dele agora que vai ser lançado, né? E no trailer eu vi ele dizendo assim, eu tenho que dar uma resposta racional a esse fenômeno para atender as pessoas. Então eu mandei perguntas iguais para vários lugares e vieram as mesmas respostas. Então ele trazendo para o critério científico para poder, por exemplo, o ar, a atmosfera que é composta de 80% de nitrogênio. Nós dependemos de nitrogênio para a fabricação das proteínas, os aminoácidos. E nós inspiramos o ar, fixamos o oxigênio e o nitrogênio todo a gente joga para fora. Mas as plantas fazem isso. As plantas fixam o oxigênio na raiz dela. É uma bactéria que faz isso. Aí o gado come o capim, a gente come o gado, aí vai passando. Não, mas tem algum motivo de não fazer, né? Nitrogênio na respiração é para o oxigênio não queimar os alvéolos, entendeu? Nosso problema hoje, nosso problema é moral. Esse problema de recurso, eu acredito que está equacionado. Quando eu estava no ginásio, que eu estava estudando que a Terra já foi uma bola de fogo, que não existia vida, que depois os elementos simples foram combinando para formar elementos compostos, depois deu origem à matéria orgânica, depois surgiu a vida. Eu fiquei tranquilo, para mim a resposta dada. O comando está vindo de fora, não está vindo da matéria, está vindo do invisível. Isso para mim já ficou claro. Eu no ginásio, nós estamos num nível já de evolução que o espiritismo não vai se deter mais nessa coisa da fenomenologia. Vai deixar isso para a ciência. Vai se preocupar mais com a parte moral. Porque a ciência já vai ter como chegar até lá. Até pouco tempo você não sabia nem o que era o átomo, né? Hoje você já invadiu o átomo, você já sabe que a matéria é energia condensada. Mas Kardec falava com tanta humildade que ele dizia assim, se um dia a ciência dizer o que o espiritismo está falando, vocês podem ficar com a ciência, né? Até agora não tem nada disso. Muito pelo contrário, eu só vejo assim, a ciência provou que as cartas de Chico Xavier eram verdadeiras numa tese de mestrado agora em Minas. Não é assim que parece? Essa coisa da revelação, ela é bem articulada. Cada coisa no seu tempo, né? Jesus mesmo, ele era cauteloso em dizer assim, eu tenho muitas coisas para lhe mostrar, mas vós não suportarias, porque a gente não tinha base, né? Ele fala isso com Nicodemos e fala com os profetas também. Com os profetas é quando ele diz que iria mandar o Consolador, né? Para tirar o véu que foi colocado propositalmente.
Divaldo uma vez falou uma coisa que me tocou muito. Nós já sabemos muito e estamos praticando pouco. Então não adianta a gente saber mais enquanto a gente não praticar o. Porque não é ação. A caridade é o amor em ação. O amor é só sentimento. A caridade é que é ação, né? A matéria quintessencial, sabe o que é? Na pobreza do que. Eu faço relações assim. Por exemplo, nós precisamos ainda de muita coisa visível. Por exemplo, quando fala no final dos tempos, nego acha que vai ter terremotos, né, trovões, não sei o quê. Você ainda quer ver aquela coisa de São Tomé, você quer uma prova física. E a espiritualidade, sabendo disso, sempre alimentou isso para a gente. Por exemplo, quando Moisés recebeu, disse que tinha uma sarça ardente. Que sarça ardente que não pega fogo nunca, está ali em combustão. Se ela estivesse pegando fogo, ela virava cinza. Como é que não vira? Então é uma outra coisa que a gente não sabe. Como não tem denominação e a gente não tem conhecimento, então é uma sarça ardente. Aí vem no dia de Pentecostes, que os apóstolos estavam com a língua de fogo em cima da cabeça. Não é nem língua e nem é fogo, entendeu? Então a gente fica com essa coisa, entendeu? Tem uma frase fantástica de Jesus. Por que vocês querem que eu coloque remendo em pano velho? Eu me lembro de minha avó, ela colocava remendo no pano velho, ela colocava de um lado e estourava do outro. Então nós temos que nos curar, é o corpo espiritual. Não o corpo. Eu não sou médico de corpos, eu sou médico de almas. Jesus também, né? Você vê que as coisas fecham, né? E qual a sua perspectiva para o futuro, seu Ari, da ciência? Você acha que a ciência... Lei do progresso. A lei do progresso. A lei do progresso, todo o universo está progredindo. A ciência, as religiões. É por isso até que eu li um trecho aqui que eu achei interessante, dizendo que a ciência... hoje você pode dar um depoimento da relação da ciência e da religião hoje, mas é diferente da época de Kardec, é diferente da época anterior a Kardec e vai ser diferente daqui a algum tempo. Porque depende da conjuntura social, política, econômica, científica, entendeu? A religião, no entanto, ela é diferente de espiritualidade. A religião, como a maioria entende, pode ter perdido crédito, mas a espiritualidade não. Sai Baba dizia o seguinte, que ele fica muito alegre quando a pessoa diz que nasceu dentro de uma religião, mas ele diz, eu fico muito triste se você me disser que ela morreu dentro da religião. Ela tem que transcender a esse conceito de religião, para o conceito de religiosidade. Quando você fala em religião, você tem que descrever o que é que você entende por religião, porque tem religião que tem aqueles cerimoniais, os intermediários, os dogmas. Por exemplo, o espiritismo tem essa conotação de religião, ciência e filosofia, mas não é a religião como o pessoal entende. É a religião no sentido de religare a Deus. As duas asas, né? A filosofia e a ciência, e a religião no sentido vertical, né? Para Deus. Nós estávamos falando aqui que os homens procuram, quando você fala de coisas transcendentais, né? Jesus falava por alegoria a palavra, usando o linguajar comum para as pessoas entenderem, mas as pessoas às vezes não alcançam, né? Eu penso assim, quando ele dizia assim, vai passar o céu e a terra e minhas palavras não passarão. Aí eu associo assim, diz que a Terra tem mais 4,5 bilhões de anos. Para a gente parece muita coisa, mas não é. E as palavras dele não passarão. Aí eu tenho informação de que espíritos muito mais adiantados que a gente ficam estudando o Evangelho lá em cima. E na maioria das vezes, quando nós estudamos o Evangelho, a cada dia
brotam coisas novas para a gente, né? Eu sempre cito aquela frase de Jesus dizendo assim, te ajusta com teu adversário enquanto você está a caminho com ele, porque senão o oficial vai lhe entregar ao juiz, ou na cadeia, e você só sairá de lá quando pagar o último centavo. As pessoas, aí quando nós procuramos a explicação, é enquanto você está encarnado, não é? Enquanto você está encarnado, o seu adversário, o seu inimigo, que às vezes está na sua própria família, pai que estupra a filha que se junta com o namorado para matar o pai para tomar a fortuna. Então você quer inimigo maior do que esse dentro da sua família, aí você não pode julgar o camarada por uma encarnação só. Você não sabe o que aconteceu lá, então a gente fica sem saber. Por isso nós não somos juízes. Aí o oficial, quem é o oficial? A consciência. Vai lhe entregar ao juiz. Quem é o juiz? A lei de causa e efeito. Aí você volta para a cadeia, onde é a cadeia a encarnação. Você está preso no corpo. Como é que... outro dia eu estive lendo que numa frase de Jesus você tira 10 conclusões lógicas, diferentes uma da outra. Imagine um negócio desse. Imagine um negócio desse. O que é que você entende por vida? Porque se você for olhar no dicionário, tudo aquilo que nasce, cresce e morre é que tem vida. Uma caneta, por exemplo, não tem vida porque não nasce, não cresce, não morre. Mas, por exemplo, por outro lado, a pessoa fala em vida eterna, que não tem nada a ver com crescer, nascer e morrer. Então, vida é uma coisa... Vida eu vos dou em profusão. A vida é uma só. Jesus. Inclusive o Pedro Simão, que é palestrante de Minas, ele, numa palestra dele, ele sempre fala isso, que tudo que se acaba tem um contrário, e vida não tem contrário. A pessoa diz, mas vida não tem contrário? Tem, é morte, não. O contrário de morte é nascimento. Vida não tem contrário, porque vida é uma só. Você tem várias encarnações, mas a vida é uma só. Então, o que é vida? O que é que ele quer saber do elixir? O elixir, para o corpo físico vive, não tem sentido. Não tem sentido a pessoa viver... Olha, eu fico olhando o seguinte, quando a gente vai ficando velho, a gente vai vendo os amigos, morreu, você fica como um estranho no ninho. Você fica como um estranho no ninho. As coisas mudam, as coisas ficam estranhas para você, você fica querendo ir. Você fica querendo ir. Agora, a vida eterna a gente já tem, não precisa você querer prolongar ela, porque ela é eterna. Então, você vai manter o computador com aquele hardware antigo que não vai poder receber mais software maiores, né? Mais complexo. Então é melhor desencarnar e pegar uma veste nova, né? Não é? Olha a aparência nossa, olha a aparência do homem das cavernas para você ver o quanto nós já evoluímos e vamos evoluir ainda, né? E vamos evoluir ainda. Externamente, olha a evolução que nós já tivemos. Nós já visitamos a Lua, o DNA nós já descobrimos, tudo isso viagem externa, né? Fantástica. Mas internamente nós estamos aí cometendo erros de séculos passados, né? Você vê o homem continua matando, continua havendo guerras, continua... E a ciência não tem dado resposta para isso, né? É uma das respostas mais fantásticas que tem no Livro dos Espíritos, né? Conhece a ti mesmo. Agora, não é fácil, né? Porque nós somos de uma complexidade. Se fisicamente nós somos tão complexos, imagine espiritualmente. Conhecer o corpo espiritual. Eu estava vendo um esquema outro dia, assim, do departamento da mente nossa, comandado pela vontade. Aí você tem a memória, tem a inteligência e o sentimento aqui, as emoções ainda do lado,
com o pensamento transitando por tudo isso aqui como fluxo energético. É brincadeira um negócio desse?